Se você já me conhece, você sabe que eu fui aprovado no TJSP 2 vezes com mais de 90% de acerto. E se você não me conhece, meu nome é Felipe. Eu fiz as duas provas do TJSP de 2023 e eu consegui ser aprovado nas duas, dentro das vagas. Na prova da Grande São Paulo, que teve mais de 100 mil inscritos, eu fiquei 39º, acertei 91 pontos. E na prova da Grande São Paulo, eu coloquei a cidade de São Bernardo e fiquei em 6º lugar, dentro das vagas, também com 91 pontos. Nessa trajetória, eu consegui aprender muita coisa sobre o TJSP e sobre a VUNESP para conseguir esse resultado. E apesar de eu já ter gravado muitos vídeos sobre isso, as pessoas ainda me fazem muitas perguntas. Por isso eu decidi compilar hoje tudo o que eu fiz e tudo o que eu sei sobre o TJSP e sobre a VUNESP para te ajudar na sua aprovação, e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Entre os tópicos estão quanto tempo eu estudei para a prova, quantas horas, como era o meu ciclo, como eu estudava a lei seca, como eu revisava, qual material eu usei, como eu fazia exercícios, como eu fazia simulados, como eu praticava exercícios físicos, como eu me alimentava e como eu fazia a minha planilha e o acompanhamento de cada tópico para cada matéria. Se você tem interesse em ser aprovado para escrevente do TJSP, não deixa de assistir esse vídeo até o fim. Mas se você tiver interesse em algum assunto específico, fica tranquilo que eu vou deixar os temas separados aqui no vídeo para te ajudar. Além disso, vou deixar ciclo de estudos e planilha de estudos, os dois que eu usei para ser aprovado, vou deixar de graça aqui na descrição do vídeo, lá no meu Drive. Vamos começar então quanto tempo eu estudei até a prova. Olha, eu comecei a estudar para concursos em janeiro de 2022. Só que nessa época, eu estudava para o concurso da Polícia Federal. E aí o que aconteceu foi que não tinha previsão nenhuma de vir esse concurso. Então eu passei esse ano estudando para o concurso da Polícia Federal, mas já pensando que eu ia ter que estudar para outro concurso. Porque naquela época, e nem hoje, né, não poderia me dar o luxo de ficar parado fazendo nada, na expectativa que o concurso surgisse algum dia. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou estudar para outros concursos que tenham relação com essa área, que divida matérias, enfim. E aí surgiu o concurso da PCGO, eu estudei esse concurso, mas chegando bem perto da data da prova, eu já estava bem preparado para fazer essa prova, saiu o concurso do MPSP. E aí eu acabei preferindo fazer o concurso do MPSP, porque é em São Paulo, né, e eu sou de São Paulo, e aí pra mim faria mais sentido, o salário era muito parecido, as matérias não eram muito diferentes, e eu comecei a fazer esse preparo pro MPSP, isso foi mais ou menos dezembro de 2022, então vamos colocar aqui PF, e aí mais ou menos em outubro, novembro, eu não lembro exatamente quando que foi, não tenho muita clareza das datas na minha cabeça, mas vamos colocar aqui que foi mais ou menos outubro que foi. Eu comecei a estudar para PCGO, que eu vi que não ia virar muito ficar estudando para o concurso da PF. Mas aí logo depois, assim, coisa de 2, 3 meses, saiu o concurso do MPSP. E aí eu falei, cara, faz muito mais sentido para mim, o salário era parecido. Eu sou de São Paulo, o concurso é aqui em São Paulo. Comecei a estudar para esse concurso, e aí no meio do preparo para MPSP, saiu um edital TJSP que ninguém estava esperando. Inclusive, é só uma coisa que é muito comum de acontecer. O TJSP solta edital sem avisar. Então, se você está interessado nesse concurso, fique esperto, tá? Comece a estudar. E aí saiu, e eu falei, cara, a matéria é muito parecida, o edital é parecido, vou fazer a prova do MPSP, depois que eu fizer a prova eu começo o TJSP. Só que já tinha saído o edital. Então, tipo assim, da data que saiu o edital até a prova do MPSP, foi, sei lá, um mês. E aí eu perdi, na verdade não deve ter sido um mês, deve ter sido umas 3 semanas. E aí eu perdi esse tempo, entre aspas, né, porque eu tava focado na prova do MPSP. Aí passada a prova do MPSP, aí sim eu fui estudar para a prova do TJSP. Então assim, em partes, eu estudei para o TJSP só no pós-edital, mas é importante você ter contextualizado que eu estava estudando para concurso antes já, apesar de serem algumas matérias que eram diferentes, né, principalmente a parte da Polícia Federal, do MPSP era parecido, só que assim, eu conheço pessoas que começaram a estudar para o TJSP do zero, não estudavam para concurso antes, e conseguiram ser aprovadas. Então, é uma possibilidade. Se você tem interesse, comece. Se você começar no pré-edital, melhor ainda, você aumenta a sua chance. Em todos os concursos do TJSP, tem pessoas que começaram no pós-edital, tá? Não é todo mundo, mas tem pessoas sim. Passado esse tópico, outra coisa que eu quero falar com você é quantas horas por dia eu estudava. Por quê? Toda vez que eu falo, que eu dou a resposta, as pessoas ficam, nossa, como assim? Eu nunca vou conseguir, eu não consigo estudar tanto que você estuda. Só que eu costumo falar que é um exercício de humildade. Se você está começando a estudar agora, ou se você estuda, mas faz pouco tempo, a gente, né, enquanto estudante ou enquanto praticante recente de qualquer atividade, a gente tem que parar pra pensar, cara, eu acabei de começar, eu não treinei meu cérebro.
O cérebro é igual aos nossos músculos. Se você quer fazer supino com 45 de cada lado, você não vai fazer no primeiro dia da academia. Você tem que treinar muito, muito, muito. Você vai aumentando o peso gradativamente até o dia que seu corpo vai resistir a esse esforço. Nosso cérebro é a mesma coisa. Eu, quando comecei a estudar, eu estudava mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia. Eu ainda fazia faculdade. Eu trabalhava na época, eu estava estudando para a prova da OAB também, e eu ainda estava fazendo meu TCC. O TCC eu fazia só de final de semana, então não atrapalhava muito, mas eu trabalhava todo dia, e tinha as aulas da faculdade, as provas para fazer todo dia também. E a prova da OAB, a primeira fase eu confesso que eu levei o estudo bem nas coxas, assim, eu quase não estudei, e consegui passar, não sei como, mas consegui. Mas enfim, eu estava bastante focado no estudo do concurso. O que eu fazia? Quando eu acordava bem cedo, acordava 6 e pouco, e já matava todas as minhas horas de estudo ali, uma atrás da outra. Depois, eu fazia todas as atividades do meu dia. Quando eu comecei, então, foi mais ou menos 3 horas e meia. Às vezes eu conseguia fazer 4 horas, mas não era sempre. Nessa fase, eu não estava preocupado com quantidade de tempo de estudo, porque a minha preocupação, e que bom que eu pensei assim, era, cara, o mais importante é eu conseguir estudar todo dia, porque ainda não tem previsão de prova, não tem edital. Então eu preciso ficar desesperado, querer acabar com toda a minha qualidade de vida aqui, estudar 10 horas por dia, não faria sentido. E eu tinha outras responsabilidades da minha vida. Isso foi muito bom pra mim, porque nesse tempo eu consegui desenvolver a percepção de consistência, a percepção de disciplina. Eu consegui acompanhar a minha evolução nesse tempo, foi muito positivo. Que bom que eu fiz as coisas dessa forma. Inclusive, indico você fazer isso também. Começar a estudar no pré-edital para você conseguir ter esse tempo de maturidade, de desenvolver a sua disciplina e também a sua capacidade de estudar por mais tempo. Mas aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, quando chegou mais no final do ano, eu me formei, passou o TCC, eu fui aprovado na OAB, consegui resolver várias coisas da minha vida, e aí eu consegui estudar mais tempo. Mas perto ali da época que eu estava estudando para a prova da PCGO, eu já estava estudando umas 4 horas e meia, assim, com mais consistência. É como se eu fizesse praticamente um bloco de estudo a mais, né? Alguma coisa perto disso. E aí, quando saiu a prova do MPSP, eu dei uma apertadinha a mais. Então eu fazia mais blocos de estudo. Eu costumo fazer bloco de estudo em torno de 50 minutos. Eu não marco exatamente, tipo, não, deu 50 minutos, eu tenho que trocar. Quando começa a dar esse tempo, eu percebo que eu já começo a perder com muita facilidade a minha concentração e a minha retenção do que eu estou estudando, então eu costumo fazer nesse tempo. E aí então, quando chegou a prova do MPSP, eu comecei a tentar estudar um pouco mais. E aí por que eu estudava mais? Porque eu criei outros métodos de estudo. Em vez de só avançar com a matéria, eu criei várias formas de revisar. Eu não revisava de uma forma só, eu revisava de várias formas, que eu vou discorrer com você detalhadamente aqui nesse vídeo daqui a pouco. Fica pra você ver, porque a revisão é a parte mais importante do estudo, e isso foi uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada. Entre a prova do MPSP e a prova do TJSP, eu criei um senso de inteligência em relação às revisões. Eu me toquei e falei, cara, eu aprendo da revisão. Eu não aprendo avançando na matéria, eu não aprendo assistindo videoaula, nem lendo o PDF pela primeira vez. Eu simplesmente conheço aquela matéria. Aprender, eu aprendo na revisão. E aí que eu comecei a então desenvolver formas melhores de revisar. Nessa época, começado pós-edital do TJSP, eu comecei a estudar mais ou menos umas 6 horas por dia, fazia 6 blocos de estudo. Mas, logo depois, eu quis apertar mais ainda. Não sei o quanto que isso foi vantajoso, porque chegou perto da prova, eu estava bem esgotado, eu estava bem cansado, e no final eu estava fazendo 8 blocos de estudo. 8 blocos de estudo. Que não necessariamente davam 8 horas, porque cada bloco não tinha 1 hora. Tinha bloco que tinha 50 minutos, tinha bloco que às vezes era uma lista de exercício e eu fazia ela em 35, 40 minutos, mas eram 8 blocos. 4 que às vezes no começo eu avançava com a matéria e depois 4 de revisão. Eventualmente eu finalizei toda a matéria do edital, então acabou que ficou 8 de revisão, mas eu dividi entre vários tipos diferentes de revisão para não ficar cansativo. E eu ficava sempre trocando a matéria para trocar o estímulo, porque senão ia ser impossível passar o dia inteiro estudando. Essa divisão de estudo por dia ficava 4 blocos de manhã, aí eu almoçava, eu tentava fazer um bloco logo depois do almoço e antes de ir para academia. Voltando da academia, eu comia, fazia mais 2 blocos, aí era a hora da janta. Aí eu jantava, esperava um tempinho e fazia mais um bloco. Quanto mais pro final do dia, menos pesado era o tipo de estudo do bloco. Então, se eu tinha muita coisa para ler, isso acontecia na parte da manhã, no começo do dia. Se eu tinha videoaula para assistir, ou se eu queria assistir, sei lá, um aulão de revisão, ficava à noite, porque era menos
cansativo para minha cabeça, então ficava para a parte da noite que eu já estava mais cansado. Eu fazia essa distribuição conforme o nível de cansaço daquele estudo. O que fosse mais pesado eu colocava na parte da manhã porque eu estaria mais cansado. O meu ciclo de estudos era super simples, tá? Não tem segredo, eu disponibilizo ele gratuitamente, só você pegar no link da descrição. Coloca todas as matérias uma atrás da outra, estudou uma, vai para a próxima, não tem segredo, chegou na última, volta para a primeira. Qual que é o plot twist aí, a sacada do meu ciclo? Eu mudo ele toda semana. Eu tô estudando essa semana, chegou no final de semana, eu fiz um simulado, me arrebentei em processo civil, que inclusive era muito comum. O que eu faço? Semana seguinte, pô, tô muito bem em RLM, tô muito bem em português. Tiro um tempo de português, coloco mais um de processo civil. Tiro um de constitucional, que eu tô acertando 90% todas as listas, coloco mais um de processo civil. Passou uma semana, melhorei em processo civil? Melhorei, mas ainda não tô me sentindo seguro pra tirar, então continua do mesmo jeito. Passou mais uma semana, melhorei mais. Pô, vou tirar um bloco de processo civil, vou colocar um de processo penal, que eu tô precisando também. Eu ajustava o meu ciclo de estudos toda semana, baseado na minha análise daquela semana. Então eu estava sempre analisando os meus resultados e readaptando. É chato de fazer, é cansativo, dá mais trabalho do que você usar um ciclo por 6 meses, só que me fez evoluir muito rápido. Primeira prova, primeiro simulado que eu fiz do TJSP, eu acertei, sei lá, 40 questões. Isso em quase 3 meses de estudo, eu já estava fazendo 94, 96 simulado. Por quê? Porque eu caçava os problemas do meu estudo, eu caçava meus pontos fracos com muita precisão fazendo isso, e aí o meu índice de acerto aumentou muito. Então o meu ciclo de estudos era dinâmico, mudava toda semana. Próximo tópico, como que eu estudava a lei seca? Pessoal, eu gravei um vídeo específico ensinando como estudo lei seca. Ele tá aqui no canal, é só você acessar o canal e assistir. Mas para não deixar de fora da explicação desse vídeo, como eu estudava a lei seca. Estudo ativo. Eu lia a lei seca, eu grifava palavras-chave, palavras que eu compreendia que o examinador poderia querer trocar na hora da prova e que seria até mais fácil para o examinador elaborar uma questão em cima daquilo. Então, artigos que muitas vezes possuem listas, cai muito em prova, principalmente a banca do Unesp, principalmente no TJSP, tá? Cai muito artigo que tem lista, que ele lista coisas, cai muito. Artigos que são parecidos, eu sempre falo do impedimento e suspeição, é muito parecido no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, e o examinador sabe disso e ele vai tentar te confundir. Então, palavra-chave, artigos parecidos e artigo com listas são 3 coisas que você tem que prestar muita atenção na hora de estudar a sua lei seca. E para fazer um estudo ativo, eu estudo interagindo com o meu material. Então eu estou estudando, eu vejo uma regrinha lá em processo penal que eu sei que é diferente em processo civil, eu escrevo, eu puxo uma setinha e escrevo assim: ah, esse prazo aqui é 15 dias, no processo civil é 10. Depois que eu vou estudar processo civil, eu bato naquele prazo, eu puxo uma setinha e escrevo: não confundir com o processo penal, tal. Eu vou processando a informação que eu estou lendo na lei seca e eu tento digerir aquilo e transformar em alguma coisa que eu escrevo no meu material. Tem gente que gosta de imprimir, usar papel, tem gente que usa o PDF Reader no computador. Se você estuda pelo computador, adiciona aquelas caixinhas de texto que dá para adicionar no PDF Reader. Você clica lá, adiciona uma etiquetinha amarela, você escreve o que você quer, adiciona comentários. Esse vai ser o seu material de revisão e vai potencializar muito o seu estudo, fazer esse estudo ativo. Eu utilizo o tablet, tá na mesma que usar o papel e me ajuda muito. O meu estudo de lei seca, então, era um estudo ativo, anotando muito e o máximo que eu conseguia, até para depois usar essas anotações para fazer a minha revisão, porque eu não fazia resumo. Se eu não fazia resumo, como que eu revisava? Bom, eu relia a lei seca, porque eu relia as minhas anotações e os meus grifos. Isso adiantava muito a minha revisão, porque eu precisava ler a lei seca inteira de novo, eu lia só os meus grifos. Eu refazia os exercícios que eu tinha errado, e isso era o meu caderno de erros. Tem gente que gosta de recortar o exercício, ou de escrever, copiar ele para algum lugar. Eu simplesmente marcava o exercício lá, e depois eu refazia os que estavam marcados. Era bem tranquilo. Então eu marcava o exercício, grifava ele em amarelo, e a teoria referente àquele exercício que eu tinha errado, eu grifava em vermelho, para depois, na hora que eu vou fazer a revisão da teoria, eu saber qual parte da teoria que eu não entendi, porque aquela parte específica da teoria representava um exercício que eu tinha errado. Então, se for para eu revisar a teoria, vou revisar a parte que eu não entendi. Como que eu sei qual parte da teoria eu não entendi? Simples, aquela que quando eu fiz um exercício, eu errei, entendeu? Então eu estava lá. Corrigi os exercícios errados dos simulados que eu tinha feito uma vez por semana. Pro TJSP, como tem muito simulado disponível na internet, e tinha no curso também que eu fiz,
eu fazia simulado toda semana. Todo simulado que eu fazia, todas as questões que eu errava, eu corrigia elas e refazia, como se fosse um caderno de erros, mas aí agora dentro do simulado. Assisti aulões de véspera. Cara, eu assisti muito aulão de véspera enquanto eu almoçava, enquanto eu jantava, e às vezes naquele último bloco de estudo da noite. Era uma excelente revisão, porque os professores passam muitos macetes nesses aulões de revisão, e você consegue meio que dar uma... Você atravessa assim rapidamente pela matéria inteira, também é muito interessante, eu recomendo que você faça isso. Existem incontáveis aulões de revisão no YouTube. Ouvir lei seca pelo app. Tem aplicativos de lei seca que você consegue lá, você assina, você compra e você ouve. Tem alguns canais no YouTube que também tem gratuitamente. Mais perto da prova, eu ouvia lei seca quando eu ia pra academia. Era um pouco deprimente, era um pouco chato. Às vezes quando eu tava lavando louça eu ouvia também, ou quando eu tava cozinhando, que era raro, mas quando eu tava cozinhando também eu colocava. Era bem chato, mas eu deixei pra fazer isso mais perto da prova. Mas era bom, porque virava e mexia, eu escutava um prazo e pensava, nossa, eu tinha esquecido desse prazo. E aí me dá uma sensação até de tranquilidade. Putz, que bom que eu lembrei. Por último, tem a questão dos grifos que eu falei. Cara, tenta simplificar, né? Vamos simplificar o nosso método de revisão para não ficar chato, para você não ficar com preguiça de revisar. Fez a lista de exercícios, cada exercício que você erra, ele fala de um tema. Esse tema, vai lá na sua teoria e coloca um asterisco. Eu fazia isso, eu colocava um asterisco vermelho na parte que eu tinha errado. Cara, depois na hora de revisar ajuda muito, porque às vezes é sempre o mesmo inciso, é sempre o mesmo artigo, é sempre o mesmo prazo que você esquece. Você coloca uma marca, a hora que você for revisar, você bate a sua cabeça ali naquilo ali pra você não esquecer nunca mais. É muito importante você saber o seu ponto fraco, porque assim você resolve ele mais rápido. E aí, qual o material que eu utilizei, né? O material que eu usei tinha videoaula, tinha apostila, tinha todos os exercícios que eu precisava, tinha muita coisa, tinha estrutura, tinha simulado, um painel, tinha circuito de estudos, tinha muita coisa. Pessoal, o material que eu usei foi o material da Bravo Concursos. Eu já falei aqui no canal outras vezes e eu recomendo o material porque o fato de eu ter usado ele e ter experienciado ele do começo ao fim, eu posso falar que funciona. Para conseguir o resultado que eu consegui, eu posso falar que funciona. Agora, dia 19 de fevereiro, eles vão começar o projeto Escrevente TJSP 2024. Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, vou deixar no primeiro comentário para você participar de uma semana com 4 aulas que vai te introduzir e vai te preparar para você começar os estudos para o TJSP. Se você tiver interesse em ser escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo e usar o mesmo material que eu utilizei, você pode clicar, entrar no grupo e participar. Pessoalmente, eu tive uma experiência muito boa com esse material. Eu fiquei muito feliz de ter a lei seca comentada, de ter a lei seca anotada e também de ter os exercícios. Vem listas de exercícios, então eu não dependia de site de questão. Se você quiser utilizar, tudo bem, mas o material já vinha com todos os exercícios. Outra coisa que era muito legal, a apostila e as videoaulas, elas são feitas em conjunto, então os materiais se comunicam. Não é uma aula genérica e uma apostila genérica e uma coisa que fica desconexa. Novamente, pessoalmente, eu me dei muito bem com esse material, gostei bastante de usar ele, fez muito bem pra mim. Eu fui aprovado tanto no MPSP quanto no TJSP as 2 vezes, utilizando esse material. Então eu vou estar deixando aqui, ó, link na descrição e no primeiro comentário, se você quiser participar do projeto TJSP, que começa dia 19 de fevereiro. Agora, como eu fazia exercícios? Mais uma vez, eu já tenho um vídeo específico sobre isso, se você quiser aprofundar, mas o meu método de exercício era assim, estudei uma aula, eu fazia a lista inteira de exercícios daquela aula, beleza? Utilizando o material da Bravo que eu utilizava, eu fazia isso. Quando eu terminava esses exercícios, eu anotava, eu grifava quais que eu errei, porque aí viraria o caderno de erros, e um dos meus blocos de estudo do dia seria o caderno de erros, que eu voltaria e faria os exercícios que eu tinha errado. Anotava quantos eu acertei, quantos eu errei, e deixava isso registrado na minha planilha, porque quando eu fosse revisar, tanto eu faria os exercícios que eu errei, quanto, eventualmente, eu poderia fazer essa lista de novo, do zero, e eu tentaria acertar mais exercícios do que eu acertei na primeira vez. E dava certo, cada vez que eu refazia a lista, eu acertava mais e subia os meus índices de acerto. Então, eu fazia exercícios todos os dias, sempre que eu finalizava algum tópico de alguma matéria. Anotava todos que eu errei e os refazia. É uma coisa que eu prego bastante aqui no meu canal, que eu falo isso sobre estudo para qualquer matéria, e é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo porque tem dado muito certo para mim. Como que eu fazia os simulados? Galera, eu optei por fazer simulado toda semana porque eu senti que eu teria uma evolução mais rápida. O TJSP é um concurso muito tradicional que acontece com muita frequência quando comparado com outros concursos, e por esse motivo existem muitos simulados disponíveis na internet.
Além disso, a Brabo disponibiliza muitos simulados, beleza, pessoal? Então, se você adquirir o curso lá, você vai ter muitos simulados para fazer. Eu utilizei os simulados da Brabo e utilizei outros também. O importante é fazer simulado. Tem gente que não faz simulado? Passa. Tem gente que não faz um monte de coisa que passa. Mas eu acredito que quanto mais exercício você faz, mais você se prepara para a prova. E um simulado nada mais é do que uma lista de 100 exercícios que está convenientemente separada já nos pesos da prova. Então, português é 24 questões. Então, na hora que você for fazer uma lista de exercícios de 100 questões, português é 24%, assim como na prova. Então, não necessariamente você precisa levar o simulado como uma simulação da prova. Se você quiser, tudo bem, vai ser ótimo, até para você controlar o tempo de prova. Mas também é importante para você fazer uma listona de exercícios. Isso é bom, isso te dá prática. E você corrigir depois procurando seus erros também é muito legal. Eu fazia simulado toda semana e corrigia todos e refazia todos os exercícios errados deles. De tempo em tempo eu pegava esses simulados que estavam corrigidos e eu corrigia de novo. Agora, não tão conectado diretamente com o estudo, mas com a minha qualidade de vida e com o fato de eu ter conseguido não enlouquecer enquanto eu estudava tanto para esse concurso, como que eu praticava exercício físico. Terça e quinta eu ia para academia e segunda, quarta e sexta eu corria. Eu gosto bastante de correr, então eu optei por fazer essa divisão. Eu treinava de segunda a sexta, mas sempre que por algum motivo apertava alguma coisa, eu abria mão do treino por um dia. Não ficava muitos dias sem treinar por causa da ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa e nesse estudo, assim, nessa época, a ansiedade subia muito e eu tava com muitas inseguranças, né? Por causa de tá desempregado e não tá trabalhando e ter, enfim, necessidades financeiras que qualquer pessoa tem. Então eu estudei muito à base do desespero. E aí a ansiedade ficava muito alta e por causa disso eu optei por treinar muito para controlar a minha ansiedade. Isso me fez muito bem. Eu posso dizer que pessoalmente, se eu não tivesse treinado, não tivesse me mantido em movimento, com certeza a minha jornada teria sido muito mais dolorosa, muito mais difícil. Então eu praticava academia e corrida de segunda a sexta. De final de semana, às vezes eu fazia qualquer coisinha assim para sair de casa, para ver o mundo também, para não ficar com aquela sensação de você estar trancado o tempo todo dentro do seu quarto, para respirar um pouco, porque eu sabia que segunda-feira ia começar tudo de novo e aí sim eu passaria grande parte da minha semana fechado no meu quarto estudando. A minha alimentação, antes de eu começar a estudar, eu me alimentava muito mal. Não que agora a minha alimentação seja perfeita, ou seja um exemplo, mas era muito ruim. Inclusive, eu estava bem acima do peso, e aí eu aproveitei a disciplina dos estudos para colocar um pouco de disciplina na minha alimentação, nos meus treinos também. Qual que é a questão que eu queria abordar aqui especificamente? Alguns tipos de comida, geralmente as que são hipercalóricas e que tem muito carboidrato, elas te dão sono. Então, se você tem um problema com sono, na hora de estudar principalmente, repense, às vezes, o tipo de alimento que você está ingerindo. Eu não sou nutricionista, não tenho moral para ficar recomendando aqui coisas sobre alimentação, mas é uma experiência pessoal minha. Eu senti que dependendo do que eu me alimentava, tanto de manhã, principalmente, né, de manhã e à noite, refletia na quantidade de sono que eu sentia durante o dia e na hora que eu estava estudando. Então eu mudei um pouco a minha alimentação, tirei um pouco dos carboidratos, aqueles carboidratos simples, né, de absorção rápida, que te dão uma euforia momentânea, mas depois, por causa da insulina que aquilo libera, dá um sono do caramba, eu dei uma reduzida da forma que era possível, porque também era muito difícil ter uma alimentação regrada, porque estava muito ansioso. Então assim, tudo se comunica, a sua alimentação, o exercício, a ansiedade, o estudo. É por isso que eu falo para as pessoas, não ignorem esses três aqui. O estudo tá aqui, mas isso aqui também influencia. Isso aqui é muito importante para o quanto que você vai conseguir estudar e para o quanto que o seu estudo vai render. Eu vivi isso, eu senti, e fazendo pequenos ajustes, que não era extremo, porque eu não virei nenhum muso fitness nesse tempo, mas pequenas mudanças me ajudaram muito no rendimento dos estudos. Então, eu tentei reduzir, dentro do possível, a ingestão de comidas hipercalóricas. Não com a intenção de emagrecer, mas por causa dessa questão que eu falei, de às vezes me deixar indisposto depois ao longo do dia. Por fim, tem a questão da planilha de acompanhamento. Ela vai estar aí na descrição do vídeo, junto com o ciclo de estudos. Eu sempre deixo nos meus vídeos, sempre que eu toco nesse assunto. Pessoal, a planilha, ela é simples e ela tem que ser simples. Você não precisa medir nada além do quanto você foi bem ou mal em cada matéria. É a única coisa que você precisa medir. Se você quer medir mais coisas, tudo bem, mas o que você precisa
Você precisa saber o tanto que você tá bom em cada matéria, entendeu? Então é o seguinte, processo civil tem 10 tópicos que vão cair no seu edital, não sei se é 10, tá? Exemplo. Primeiro tópico, estudei teoria, marca um X, teoria tá estudada. Ótimo, primeiro tópico. Você vai fazer exercício desse primeiro tópico, depois que você acabar a lista de exercícios, você vai anotar quantos você errou e quantos você acertou e coloca na planilha. De preferência em porcentagem, tá? Se você dividir o número de acertos pelo número total, você acha a porcentagem do seu acerto lá na planilha do Excel. Aí você clica lá para formatar em porcentagem, você vai saber. Pessoalmente, eu sempre coloquei um filtro de 80%. Acertei menos que 80%, eu preciso refazer essa aula. Não é o suficiente para você aprovar num concurso como o TJSP, que a nota de corte é extremamente alta, entendeu? Então eu colocava no mínimo 80%, sempre tentando fazer mais, para nivelar por cima. Planilha super simples, sem complicação, não precisa fazer nenhuma mágica, você só precisa saber como você está indo em cada matéria para você conseguir melhorar. Para finalizar, eu gostaria de dizer que se você está na jornada, eu sei que não é agradável, não é a melhor parte da sua vida, mas tenta fazer de uma forma que a sua vida não fique completamente miserável, porque isso vai tornar o processo muito mais difícil. Então, dentro do que for possível para a sua realidade, tenta estudar o máximo que você consegue, mas tenta também estar o máximo melhor que você conseguir de cabeça. Porque quanto melhor você tiver de cabeça, mais você vai conseguir focar, mais você vai conseguir se concentrar, mais você vai ter disposição para no momento do ato do seu estudo, você tá bem, sabe? Vai estar com a cabeça no lugar. Não é fácil, muito provavelmente vai ser difícil, muito provavelmente você não vai conseguir estar 100% todo dia, porque existe toda uma ansiedade, uma pressão, um desconforto, mas dentro do que for possível, eu indico muito que você cuide do seu psicológico, cuida da sua saúde, cuida da sua rotina, mas sempre estudando o máximo que você conseguir. Tenta colocar realmente o máximo de esforço, porque vale muito a pena. A hora que você é aprovado e você olha e você vê, cara, eu vou estudar no público, eu vou ganhar mais de 7 mil reais por mês, nunca mais vou ter problemas de ordem financeira, pelo menos não no nível que a gente tem quando a gente está desempregado ou quando a gente tem um salário muito baixo, fora a estabilidade, outras coisas, seus direitos, não vou entrar no mérito aqui, mas eu gostaria de dizer que vale muito a pena, cara. Se você quer, realmente coloca o máximo de esforço, que quando você conseguir, você nunca vai ter se arrependido de ter feito nenhum esforço, nenhum sacrifício para ter conseguido. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.